Quero eu seguir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te seguir e também dando a ti louvor. No teu amor serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dai-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, é que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Bom dia, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Eu sou a pastora Rosana, da Debrais Murilo Macedo, e eu quero, neste momento, agradecer a Deus, primeiramente, por nós estarmos aqui, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos novamente estudando a palavra do Senhor e te convidar para curtir, comentar e também participar desta aula, compartilhando em suas redes sociais, para que Deus venha abençoar outras pessoas através do ensino da palavra de Deus. Queridos, hoje nós vamos estudar a quarta lição da nossa revista, a revista Betel de referência. Nós estamos estudando este trimestre o livro de Salmos. Nós estamos lendo todos os dias, né? Quem está participando do desafio está lendo todos os dias um número do livro de Salmos, e também está todos os domingos meditando na Escola Bíblica Dominical um estudo mais aprofundado do livro de Salmos. Então hoje quero te convidar para participar dessa aula. São no máximo uns 40 minutinhos, mas são 40 minutinhos especiais, de muita estudo, e você vai aprender muita coisa sobre o livro de Salmos, tá? Então, buscando conhecer os caminhos do Senhor é o tema da nossa lição de hoje. Lição muito importante que se baseia no Salmo 25. Então, eu vou estar lendo o Salmo 25 e aí a gente vai falar sobre os objetivos dessa lição. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, e nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho em que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem,
e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha que salmo profundo, quando Davi ele expressa através desse salmo, não somente uma oração, mas como nós vamos estudar aqui, o salmista Davi ele expressa a oração e a meditação. Ele medita naquilo que ele está orando. É importante quando nós vamos orar, porque às vezes fazemos tantas orações repetitivas e não aprendemos verdadeiramente que a nossa oração, ela é uma expressão daquilo que estamos sentindo. Então, quanto mais sincera, quanto mais honesta, quanto mais verdadeira ela for, mesmo que você diga assim, mas eu não sei orar, eu vou falar como as palavras como eu estivesse falando com alguém. Exatamente isso. Fale com Deus da maneira que você estivesse falando com uma pessoa próxima de você. Até mesmo nós vamos identificar nessa lição que o Senhor é o nosso amigo. E como amigo, a gente quer estar perto, a gente quer estar do ladinho, a gente quer ter Ele por perto de nós. E confessamos aos nossos melhores amigos muitas coisas que nós não falaríamos para todos. Aqui, essa lição ensina que Davi fez isso. Davi confessava a Deus e ao mesmo tempo ele meditava naquilo que ele estava confessando a Deus. Ele não fazia uma oração desconexa ou uma oração que não tivesse base nenhuma, que tem começo, mas não tem meio e ele não sabe nem onde ele vai chegar. Não, uma oração sincera, uma oração que eu e você podemos fazer na nossa casa, dizendo para Deus: Senhor, eu estou conseguindo fazer isso. Senhor, olha, eu não consigo, eu não aceito. E depois reconhecer os pecados, reconhecer suas falhas, mas no meio dessa oração meditar em tudo aquilo que Deus já fez, porque somente quando entendemos o que Deus já fez e nos lembramos do que Deus já fez, é que a gente aceita e começa a compreender como é a verdadeira oração. Que o Senhor é um Deus de graça e de bondade. Nós vamos ver hoje que os caminhos de Deus são perfeitos. Não há erros nos caminhos de Deus. E o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E nós vamos aprender hoje o que é temer ao Senhor. O que é compreender esses anseios que Davi tinha. Apresentar as características do caminho do Senhor e destacar o valor de seguir o caminho do Senhor. Como é bom estar no caminho do Senhor. O texto áureo se baseia: faze-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Você que está me ouvindo bem, que o áudio está bom, a imagem está bom, porque para mim aqui aparece que está tudo ok. Coloca só um ok para mim, ou curte só para me saber que está tudo ok para a gente dar início, tá bom? Vai colocando para mim, eu já vou recebendo aqui, já vou sabendo que está tudo ok com a imagem e com o áudio. Lembrando que eu creio que esta lição alcançará muitas outras vidas. O motivo da nossa oração é para que o Senhor nos faça conhecer os seus caminhos. Nós precisamos conhecer os caminhos de Deus para podermos entender qual a sua perfeita, boa vontade para as nossas vidas. Isso é importante para nós. A introdução diz: o Salmo 25 expressa não apenas um pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. Então, sempre quando fazemos uma oração, a nossa oração ela tem que ter motivos, ela tem que ter algo. Ninguém ora por nenhuma razão. Todos oramos por uma razão específica. Só que quando oramos, às vezes a gente não sabe, por não saber orar, a gente não sabe expressar os nossos maiores desejos, aquilo que a gente deseja na presença de Deus. Às vezes as nossas orações elas são de lamentações, mas chega uma hora que o pranto cessa e aí então nós começamos a meditar em tudo que Deus já fez um dia por nós. O Salmo 25, ele é um salmo acróstico.
Esse salmo acróstico, o que ele quer dizer? Assim como nós seguimos o alfabeto, A, B, C, D, os salmistas, quando eles iam escrever os salmos, eles seguiam o alfabeto hebraico, tá? Então, nesse alfabeto hebraico, a gente também configura pelas letras hebraicas, do alfa, o ômega, a gente vai também por essa fase. Então, ele é um salmo acróstico. É uma oração onde Davi expressa duas mensagens específicas, intercalada a sua oração a Deus, falando para Deus o que ele estava sentindo, e ao mesmo tempo meditando em tudo que Deus já havia feito por ele. Porque quando a gente vai meditar, a gente vai aprender aqui na parte 1, tópico 1.1, que ele pede para Deus não deixar ele confuso. Por que ele se sentia confuso em algumas situações? Eu vou trazer para os nossos dias. Assim como eu e você, muitas vezes, no meio dessa situação difícil que estamos passando agora, quarentena, ninguém pode ir para a igreja, nós nunca vivemos isso na história, né? Só vivemos isso, eu não vivi isso, né? Claro, só as pessoas que têm mais de 100 anos viveram a gripe espanhola. Depois disso, não temos outros casos de proibição de abertura de templos. Bom, neste tempo que nós estamos vivendo, é importante a gente refletir sobre isso. O que Davi ele expressa? Ele faz uma meditação de que ele já passou por algo difícil em sua vida, mas que ele está confuso. Ele está confuso por que está acontecendo isso em sua vida. Porque Davi está vivendo esse momento na sua vida. Muitas vezes eu e você estamos vivendo isso. Há dentro de nós, como seres humanos, uma guerra espiritual. E nessa guerra espiritual, a gente tenta entender o que está acontecendo. E se esquece do que Deus já fez por nós lá atrás. Eu estava falando ontem com uma senhora que veio aqui na minha casa, e a gente estava falando que Deus já nos livrou de coisas piores em nossas vidas. Ah, mas livrou de uma gripe assim? Não. Você pode dizer assim, não me livrou, eu nunca passei por isso. Mas já te livrou de um acidente, já livrou a sua família, já abriu portas de emprego, você já recebeu algum milagre muito grande em sua vida, você já recebeu uma resposta que você achava que era surpreendente, que você jamais receberia, uma causa na justiça, alguma coisa, algum milagre, alguma bênção grande, você já recebeu. Mas em suas orações, você não lembra de mencionar as passagens bíblicas, porque nas orações a gente pode mencionar passagens bíblicas para relembrar aquilo que estamos vivendo. O salmista Davi, ele começa a dizer, Senhor, não me deixes confundido, porque ele estava confuso com a situação adversa. E nós vamos ver aqui por que ele estava confuso, depois, um pouquinho para frente. Faze-me saber os teus caminhos. Ele quer aprender de onde ele parou, de onde ele caiu, o que aconteceu com ele, para que ele hoje não entendesse a resposta de Deus. Também, ele está aqui no Salmo 25, lembrando das misericórdias do Senhor. Porque, como eu disse, quando a gente lembra das misericórdias do Senhor, a gente olha para Deus, a gente olha para o Senhor, como ele diz aqui, perdoa os meus pecados. Se eu tenho alguma falha, o Senhor sempre nos perdoa, no verso 18, e olha para as minhas aflições, olha para os meus inimigos e guarda a minha alma. Então, ele começa a expressar várias posições que ele estava vivendo naquele momento. Momento de aflição, de luta, mas a qual ele se lembrava do poder que o nosso Deus tem para livrá-lo. Esta é a lição principal que nós devemos guardar.
nós sabermos que temos um Deus tão glorioso em nossas vidas, que tem poder para nos livrar de qualquer situação, mas que no meio da situação Ele quer nos ensinar algo. E é isso que Davi expressa nesse salmo, o Salmo 25. Ele faz uma reflexão sobre os atributos e providências que Deus já trouxe na sua vida, que ele começa a entender que ele precisava viver os mistérios de Deus em sua vida. Então, isso é importante nós refletirmos. Por quê? Porque muitas vezes nós perdemos essa intimidade com o Senhor. A gente não percebe que a intimidade com Deus, a obediência com o Senhor, gera um resultado de uma bênção espiritual a qual ninguém pode tirar de nós. Então, Davi, ele faz uma oração e medita naquilo que ele está falando. Ele medita naquilo que ele está falando, porque aquilo que ele está falando vai chegar a Deus de uma forma, em forma de adoração, em forma de meditação e em forma de súplica. É por isso que nós temos que entender bem o Salmo 25 para podermos praticar daqui para frente. A gente não vai fazer mais uma oração repetitiva, porque vamos entender que a nossa oração, quanto mais sincera, quanto mais simples ela for, mais Deus vai receber ela. Você já deve ter ouvido muitas vezes pessoas fazerem orações que você não entende nada. Quem aqui já ouviu e pode comentar, pode curtir, pode colocar assim, você já ouviu alguma oração tão difícil, com palavras tão difíceis, que muitas vezes aquela pessoa, você não compreende por que aquela pessoa está fazendo aquela oração tão complicada? Vou só mutar aqui meu celular, senão ele vai ficar apitando aqui, vai nos atrapalhar. Só um minutinho, queridos. Aí. Você já ouviu alguma oração que a pessoa usa palavras tão difíceis, tão complicadas, que você não consegue compreender aquela palavra? É importante a gente perceber que muitas vezes a gente realmente sabe expressar uma oração a Deus, mas por estudar muito a palavra do Senhor, às vezes as pessoas querem complicar algo que se tornou algo que é tão simples, e que se nós fizermos com uma oração simples, objetiva, e meditando naquilo que estamos falando, naquilo que estamos ouvindo também de nós mesmos, porque a pessoa, ela pensa naquilo que ela vai falar, sempre. Aquele que não medita, não pensa naquilo que vai falar, ele só fala besteiras. Isso no mundo que nós vivemos, e isso também na presença de Deus. A pessoa tem que se preparar para algo que ela vai falar. Ela tem que se preparar para fazer uma oração. Davi aqui, nesse momento, ele faz uma oração a Deus, e ele começa a dizer os momentos que ele estava passando em sua vida. Lembrando que os salmos de Davi, eles não foram escritos de acordo com as situações que ele estava vivendo. Então, Davi escreveu quase a maioria dos salmos, 73 salmos. Mas desses 73 salmos, nós não podemos afirmar que eles foram escritos nos momentos de guerra. Quando Davi estava guerreando, quando Davi estava no seu reinado, nós não podemos dizer que Davi estava escrevendo esses salmos não podemos afirmar que Davi estava escrevendo durante esse período. Nós podemos afirmar que durante um período de sua vida, ele parou para escrever os salmos, e nesses salmos ele deixou os relatos de uma vida comum, complicada, como a nossa, cheia de guerras, cheia de confusões, porque nós, em parte, sentimos às vezes confusos com as situações. Ele diz aqui: não me deixes confundido. Davi está pedindo a Deus, ao Senhor, que não deixe ele ser envergonhado. Por quê? Davi não quer fracassar e envergonhar o nome do Senhor. Eu acredito que essa seja a sua oração sempre.
que nós não queremos envergonhar o nome do Senhor. Nós não queremos, quando a gente fala assim, olha, eu posso perder tudo, mas Senhor, não deixe eu desonrar o teu nome. Não deixe, Senhor, que essa situação envergonhe o teu nome. Por quê? Porque nós podemos perder tudo, mas não podemos desonrar, envergonhar o nome de Cristo. Então, automaticamente, quando ele faz esta oração, Deus o não desampara. O Senhor não o desampara. Ele se sente confuso. A palavra aqui usada é que Davi era aguerrido. E aguerrido significa preparado para a guerra. Mesmo Davi sendo preparado para a guerra, ele não estava preparado para essa guerra agora. Tá entendendo? Ele não estava preparado para esse momento. Ele estava suplicando, Senhor, eu sou preparado para a guerra. Eu sou um homem que batalhou bastante, que permanecerá batalhando pelo reino, mas eu não estou preparado para perder. Eu não estou preparado para o fracasso. Não me deixe fracassar para que eu não envergonhe o teu nome. Mas como Davi era segundo o coração de Deus, e essa é a importância de nós andarmos em obediência com a palavra de Deus, Davi, ele não se frustrou. Ele não teve momentos, a não ser quando ele mesmo falhou, quando ele mesmo deixou o Senhor de lado, ele não teve momentos onde ele foi envergonhado, onde ele envergonhou o nome do Senhor. Quer ver? Davi era batalhador, proativo, quer dizer, proativo. Não precisava de ninguém mandar ele fazer alguma coisa, ele ia lá e fazia, sabe? Não precisava ser mandado. Isso é uma coisa muito maravilhosa, porque além de Davi ser aguerrido, quer dizer, preparado para a guerra, além dele ser um batalhador, um homem valente, ele também era uma pessoa proativa. Ele não esperava o pastor mandar fazer alguma coisa, a irmã do ciclo de oração falar alguma coisa, a líder. Ele não esperava ninguém mandar ele fazer alguma coisa, o patrão mandar fazer alguma coisa. Não, ele ia lá e fazia. Davi, antes de ser rei, ele era um pastor de ovelhas, e sendo pastor de ovelhas, ainda que seu pai não mandasse ele fazer alguma coisa, ele estava sempre fazendo algo diferente. E isso chamava a atenção. Lembra do exemplo de José? Chamava a atenção dos irmãos, dos seus irmãos. Por isso que Davi, quando ele fala aqui que ele foi humilhado pelos seus próprios irmãos. E assim por outras pessoas também, como o gigante Golias, que nós vamos ver aqui. Em meio à guerra, ele vai a fazer a vontade de Deus, mas quando nós fazemos a vontade de Deus, não se abre um leque dizendo para você assim, olha, tudo a partir de hoje, a sua vida agora, olha, é uma nova história. A partir de hoje não tem luta mais, a partir de hoje não tem perseguição, a partir de hoje não tem opositores, não haverá opositores, não haverá quem te envergonhe, não existe um manual, que vai dizer para mim, para você, que na presença de Deus, mesmo seguindo e obedecendo os caminhos do Senhor, nós vamos estar livres de passar por situações adversas, complicadas, por lutas a qual a gente vai dizer, Senhor, será que eu vou aguentar? Nós não vamos estar livres disso. Mas ao mesmo tempo, há um conforto da parte de Deus para mim e para a tua vida. E esse conforto é que o Senhor, ele está sempre cuidando de nós. O Senhor está sempre zelando por nós. Todos os propósitos que Deus tinha na vida de Davi, ele cumpriu. E aqueles opositores que eram opositores até mesmo da família de Davi, não só da família de Davi, mas também outros de outras raças, também o rei Saul, depois antes dele Golias, que disse, quem és tu para vir contra mim, né? E você vem com paus e pedra, humilhando ele. Os seus irmãos que falaram para ele, você está pensando o quê? Você está vindo aqui trazer alimento para nós, você quer ver a nossa derrota.
Você vê, Davi passa por várias situações onde ele só quer ajudar. Ele só quer fazer o bem. Ele só quer, como nós lemos aqui no Salmo 25, fazer a vontade de Deus. Só que fazer a vontade de Deus não significa que nós não vamos ter oposições, que não vamos ter lutas, que não vamos passar por circunstâncias adversas. Muito ao contrário disso, por você fazer a vontade de Deus, você vai estar sujeito a pessoas que vão invejá-lo, que vão condená-lo, que vão falar muito do passado. Mas acontece que nós temos um justificador, nós temos um juiz, e é o único juiz, que é o Senhor, um advogado, que é o Senhor, para as nossas vidas. Davi, tendo certeza disso, ele permanece. Mas aqui, no ponto 1.3, perdoa os meus pecados. Porque quando Davi pede ao Senhor que não se lembre dos pecados da sua mocidade, é porque o homem, ele tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus, como eu falei. Não é porque você nasceu de novo, não é porque você tem um Deus de justiça, de graça do seu lado, que Deus está escrevendo uma nova história para você, que você não vai pecar mais, que você não vai transgredir mais a lei de Deus. Por isso as nossas orações, ela tem que existir no meio dela o quê? Perdoa os meus pecados. Sinceramente, queridos, eu aprendi dessa maneira. Primeiramente, eu exalto a Deus em minha oração. Em segundo momento da minha oração, eu peço perdão pelos meus pecados e peço a graça de Deus. Depois é que eu vou pedir alguma coisa ou expressar alguma coisa para Deus. Então, Davi, ele faz exatamente essa oração. Ele fala: Senhor, faz-me conhecer os seus caminhos são perfeitos, os teus juízos são perfeitos. Depois ele vem: perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões. Ele entra na parte do perdão, porque ele sabe que através das vidas que ele ceifou, ele pode ter uma consequência de tudo aquilo. E houve uma consequência verdadeiramente. Mas Davi precisava sentir o perdão de Deus. Davi precisava sentir-se perdoado por Deus. E para isso ele precisava expressar para Deus verdadeiramente o que ele estava sentindo, o que ele estava vivendo. Ele precisava pegar ali e ver quantas famílias, porque quando a pessoa que ele ceifou uma vida, ele não destruiu só aquela vida, ele destruiu também a família que envolvia aquela pessoa. Então Davi, ele reconhece isso e ele pede perdão a Deus, porque quando ele faz isso, ele está vivendo os propósitos de Deus, mas ao mesmo tempo na fúria da guerra, não no ódio da guerra, mas na fúria daquele momento que ele está vivendo. Então ele pede perdão a Deus, ele suplica, né, o seu perdão. Interessante é notarmos as duas partes. Ele pede: lembra-te. Ele fala: lembra-te no versículo 6 de Salmos 25. Quer ver? Ó, vamos aqui na revista, tem mais facinho aqui. Peraí, eu vou acessar para depois você ler em casa. Versículo 6 ele diz: vou ler aqui mesmo. Vou ler aqui na minha Bíblia, que é a mesma Bíblia que você tem aí na sua casa, tá bom? Versículo 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas benignidades. Aí no versículo de número 7, ele lembra: não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Ó, ele faz duas menções. Ele pede: Senhor, lembra-te das tuas misericórdias, mas não lembre dos meus pecados. Então ele faz uma colocação onde ele considera que os pecados são grandes, mas ele está pedindo: Senhor, não lembra deles, Pai. Apaga, lança no mar do esquecimento, Senhor. Lança,
apaga esses pecados que para mim já me corrói, muitas vezes aqui em meu coração eu sinto que estou fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, ele fala para Deus: Senhor, não te lembres dos meus pecados, da minha mocidade. Aí a gente entra aqui no comentário que se trata de agir de acordo com. Verdadeiramente carecemos que Deus nos trate com graça e misericórdia. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, queridos, como que nós viveríamos neste mundo? Como que nós sobreviveríamos neste mundo se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor? Erramos todo momento, erramos todos os dias, não há um dia sequer que nós não pecamos. Às vezes a gente peca sem saber, às vezes a gente peca sabendo que estamos pecando, às vezes automaticamente a gente transgride uma lei de Deus porque a gente pensa mal do nosso próximo sem mesmo conhecer. Sem conhecer a gente deseja, sem conhecer a gente oprime alguém, sem saber a gente faz o mal para alguém. Por isso, queridos, que nós devemos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Sempre quando eu faço uma oração, todos que me conhecem sabem disso, eu peço para Deus: Senhor, perdoa os meus pensamentos, perdoa aquilo que falei, perdoa aquilo que eu pensei, perdoa aquilo que eu falei, perdoa aquilo que eu fiz. São 3 perdões que eu peço ao Senhor. Eu peço perdão, Senhor, por aquilo que eu falei, por aquilo que pensei e por aquilo que eu agi. Sabe por quê? Simplesmente porque muitas vezes a gente quer agir certo, mas faz o errado. A gente quer fazer o correto, mas faz aquilo que não agrada a Deus. E viver e depender da graça e da misericórdia do Senhor é isso. Pedir perdão em todo momento da nossa vida, independente se eu acho que eu estou fazendo certo ou errado, o Senhor, Ele quer me perdoar. Ele deseja, nós vamos ver isso agora, o desejo e o reconhecimento do salmista. Davi declara também no verso 4, faze-me saber os teus caminhos. Será que a gente não conhece os caminhos do Senhor? A palavra do Senhor diz: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Como que Davi aqui dizendo: faze-me saber os seus caminhos. Davi faz essa declaração pedindo um direcionamento da parte de Deus. E a gente precisa pedir a Deus para que Ele nos direcione nesta vida. Perdão. Para que Ele traga uma direção para a nossa vida. Porque vai haver momentos da nossa vida onde nós vamos nos sentir sem um completo direcionamento por Deus. Nós vamos nos sentir perdidos. Davi estava sentindo isso na sua vida. E ele pede para Deus: Senhor, eu quero ter um direcionamento do Senhor para o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. E ele diz no verso 15: os meus olhos estão continuamente no Senhor. Se os olhos de Davi estão continuamente no Senhor, então quer dizer que se ele olhar para Deus, ele verá o caminho que ele tem que seguir. Tá entendendo? Quando nós nos sentimos perdidos de alguma forma, sem uma direção de qual caminho seguir, de qual caminho pegar e seguir nesta vida, a gente precisa pedir a Deus: Senhor, direciona a minha vida. Me põe nesse caminho reto, nesse caminho justo, porque o caminho de Deus é perfeito. Nós vamos ver aqui. Davi, ele fala: meus olhos estão postos no Senhor. Eu estou olhando continuamente no Senhor. É impressionante que a consciência de Davi sabe reconhecer a sua fragilidade humana e a sua limitação de discernir o que é bom ou mal. Portanto, ele se coloca na dependência de Deus. Lembra nas lições anteriores como eu falei sobre a importância de nós estarmos na dependência de Deus? Depender de Deus
depender de Deus falar com você ou não sobre algo que você precisa fazer ou falar. Porque muitas vezes, queridos, nós vivemos momentos que a gente age por impulso, age antecipadamente, sem precipitadamente. E a gente depois tem uma consequência daquilo que fizemos. É notável que todo ser humano, alguma vez da sua vida, vai fazer isso. Ele vai agir precipitadamente, ele vai se perder, ele vai achar que está fazendo certo quando ele está fazendo errado, até que alguém venha e o oriente. E essa orientação, ela tem que ser segundo o que o Senhor fala conosco. Se nós olharmos para Deus, se nós olharmos para Jesus, nós veremos a sua graça, a sua misericórdia, nós receberemos ela sobre a nossa vida, e então seremos guiados, seremos direcionados. Lembra quando eu falei a lição passada sobre a ovelha? A ovelha, ela precisa ser guiada por um supremo pastor. Por que ela precisa ser guiada por um supremo pastor? Porque este tem um direcionamento para poder levar essa ovelha. Jesus é o bom pastor que guia as suas ovelhas. Nós podemos obedecer e valorizar, mas temos que pedir a Deus esse presente dos altos céus sobre as nossas vidas, aonde nós valorizamos e priorizamos conhecer os caminhos do Senhor, a sua vontade, direção, propósito, plano. Por que tudo isso? Porque a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável para as nossas vidas. A direção está falando, você sabe que caminho você precisa seguir. Você precisa ter uma direção para continuar. A gente faz muito plano, a gente tem muitos sonhos, mas muitas vezes não temos uma direção. Por onde começar? Por onde prosseguir? Como prosseguir? Com que forças prosseguir? E para isso, a gente precisa pedir a Deus para que Ele nos direcione, para que Ele nos ajude a entendermos, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, o que nós precisamos fazer nessa vida para podermos obedecer a sua palavra. Aí aqui ele fala, ser vontade, direção e propósito. Você sabe qual o propósito em sua vida? O propósito de Deus para a sua vida? Muitas vezes você ainda não entendeu o propósito de Deus para a sua vida, nem a sua vontade, nem a direção que Deus está te dando. Então, ore, medite na palavra de Deus e ande em espírito. Lembra da palavra de Gálatas? Então, as obras da carne, os frutos do espírito. Quem anda em espírito não anda com as obras da carne. A pessoa, ela não vai praticar duas coisas, uma boa e uma ruim. Não tem como. Não tem como uma árvore boa dar maus frutos. E não tem como uma árvore má dar bons frutos. Não tem como. Então, essa árvore, ela vai ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. E ela vai ser direcionada a um caminho reto, um caminho justo, um caminho da honestidade, um caminho da verdade. Davi fala sobre isso. Falando sobre ser guiado pelo Senhor. Ele fala, guia-me na tua verdade e ensina-me esta verdade. Por quê? Nós temos que destacar isso. Davi tinha certeza, confiabilidade, estabelecimento e fidelidade. O desejo do salmista era andar retamente nos caminhos do Senhor. Quando ele desejou isso, quando ele almejou isso, automaticamente o Senhor já se agradou da vida dele. Porque na sua oração ele expressa, Senhor, eu quero viver retamente. Eu quero viver uma vida honesta. Olha, então nós começamos a oração pedindo a Deus. Olha aqui o Salmo 25. Na parte A aqui do Salmo, nas primeiras partes. Senhor, a ti levanto a minha voz. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, livra dos meus inimigos, para que eles não triunfem contra mim. Depois ele começa a pedir perdão a Deus. Depois ele vem dizer que a sua satisfação,
o seu maior desejo é viver na verdade da palavra de Deus. Ele não quer mentir. Ele não quer mais que o velho homem predomine na sua vida. Ele não quer mais enganar o próximo. Ele não quer mais envergonhar o nome do Senhor com más atitudes. Então Davi, ele começa a dizer algo que nós muitas vezes não prestamos atenção, mas é algo que nós estamos vivendo no nosso dia. A gente não ora mais assim. Nós não pedimos mais a Deus a misericórdia dele para sobrevivermos neste mundo, para vivermos uma vida de fidelidade, honrada, para podermos honrar o nosso próximo, para podermos falar a verdade com o nosso próximo. E por isso caiu-se num descrédito muito grande a palavra de muitas pessoas, porque elas vivem uma vida, às vezes, na igreja e outra vida quando estão fora da igreja. Bom, quando nós reconhecemos isso, nós reconhecemos que precisamos ter intimidade com Deus. Davi, ele reconhece tudo isso, e como eu disse no início, João 15:15, eu vou abrir aqui rapidamente, tá? Para vocês, quero ler essa João 15:15, que diz assim, ó: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tendo-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, o desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida, é nos chamar de amigos. Porque amigos, como eu disse no início, a gente senta do lado, a gente conversa, a gente se abre, a gente conta um problema, a gente tenta achar uma solução. E Davi queria essa intimidade com Deus. Davi, ele queria entender isso. Ele fala: o segredo do Senhor é para com os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Olha que lindo, o segredo do Senhor. Tem muita gente que procura saber, fala, qual o segredo de Deus? O segredo do Senhor. A palavra segredo, no hebraico, ela significa sofá. Olha que interessante, sofá. Então, quem senta no sofá contigo? Não é desconhecidos. Normalmente não são desconhecidos. Quem senta nesse sofá para conversar com você? O segredo do Senhor é para com os que o temem. Olha que interessante. Quem senta no sofá para conhecer esse segredo de Deus com você? Você senta nesse sofá para conversar com o seu amigo fiel, que é o Senhor, como está em João 15:15. Ele é um amigo fiel. E por ele ser um amigo fiel, você pode sentar-se nessa intimidade com Deus, onde fala: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Um sofá, como a palavra segredo em hebraico, sofá. E você chama Deus para contar esse segredo para você. E com certeza ele revelará coisas grandes e muito maravilhosas para a sua vida. Infelizmente, não são todos os cristãos que desfrutam e anseiam em vivenciar esses momentos de relacionamento com Deus. Não são. Porque se fossem todos os cristãos que resolvessem seguir corretamente esse momento, queridos, nós estaríamos aqui em várias pessoas assistindo, meditando, aprendendo juntos, porque a gente aprende juntos. Olha aqui como conhecer os caminhos do Senhor é uma coisa maravilhosa para os nossos dias. Coloca aqui que muitas pessoas têm trazido o Senhor como um garçom que vem servir alguma coisa. Eu estou aqui com meu copo de água. Então, eu peço algo e o garçom vem me servir. Deus não é assim. O nosso Deus, ele não pode ser tratado assim. Ele não é o nosso garçom que numa oração eu vou lá, peço alguma coisa para ele, exijo que ele me traga alguma coisa, exijo que ele me traga, olha, eu exijo, eu determino que o Senhor me dê alguma coisa, que o Senhor me faça alguma coisa.
Não. Salmista Davi, no Salmo 25, ele destaca isso, ele destaca que os caminhos de Deus são perfeitos. E se ele quiser trazer alguma coisa para a nossa vida, ele não é o nosso garçom. Às vezes a gente trata o servo de Deus, o sacerdote, o pastor, o missionário, como nossos servos, como Deus. A gente também quer transformar Deus em servo, quer transformar Jesus em servo. Ele tem que nos servir. Então ele tem que trazer para você aquilo que te agrada. Mas muitas vezes você, não obedecendo o que Deus quer, não recebe de bom grado, porque a palavra do Senhor diz: o segredo é para aqueles que o temem. Deus tem um prazer imenso em revelar para nós a sua vontade, a sua bondade, a sua misericórdia, e nos fazer viver os seus segredos, conhecer os seus segredos. O caminho de Deus é perfeito, o caminho de graça, um caminho de misericórdia. Mas Deus, como eu disse, não é o nosso garçom. Senhor, dá para mim aquilo que eu estou pedindo. Senhor, traz para mim aquela bênção. Senhor, faz isso para mim. Senhor, faz... Não. Mas cadê o reconhecimento? Cadê a fidelidade? Cadê a misericórdia? Cadê o relacionamento? Cadê o nível de relacionamento com Deus, que é onde você mostra a tua fidelidade para Deus, e Deus, não sendo seu servo para te servir nada, assim como ninguém, né? Jesus falou, sendo servo de todos, mas não para servir as pessoas, para conceder aquilo que elas querem. Dizendo assim, eu sou servo de todos, humilde, que lava os pés, como ele lavou os pés dos discípulos, mas não fazendo por obrigação. Ele não estava ali em nenhum momento servindo os discípulos, lavando os pés dos discípulos, para que aqueles discípulos falassem, ele tem obrigação de fazer isso para nós. Assim como o pastor, o sacerdote tem obrigação de orar por nós, tem obrigação de fazer aquilo, tem obrigação. Não tem obrigação, mas faz de bom grado, conhecendo a palavra de Deus e querendo agradar a Deus. Assim como nós precisamos e queremos agradar a Deus, o Senhor, Ele tem desejo de nos abençoar, mas esse nos abençoar não é por obrigação. Então o salmista, ele fala para Deus que em vários momentos da sua vida, ele quer entender qual seja a boa, perfeita vontade de Deus, porque ele não quer tratar Deus como um servo dele, a qual venha fazer as coisas para ele, porque ele está merecendo de alguma forma, porque nada é por merecimento. O que na verdade significa graça? Graça é um favor imerecido. Então quer dizer que o salmista receberia alguma coisa pela graça. A oração então começou, desde o início dessa lição, começou pedindo, reconhecendo Deus em primeiro lugar, falando sobre a soberania de Deus, falando sobre como Deus é, como Ele é maravilhoso. Depois, em segundo ponto da oração, pedindo perdão pelos pecados. Eu disse para os queridos aqui, para as minhas queridas, eu sempre peço perdão pelos meus pensamentos, pelas minhas ações, pelas minhas palavras, porque a gente peca constantemente. Terceiro lugar, reconhecendo a graça e a misericórdia do Senhor, porque sem ela a gente não conseguiria sobreviver. Em quarto lugar, reconhecendo que nós dependemos de Deus e que muitas vezes nós abandonamos o sofá. Lembra? O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. O sofá, o segredo em hebraico significa sofá. O sofá, quando você senta nele, Deus tem segredos para você. Ele quer falar com você, Ele quer ter intimidade com você. E nessa intimidade a gente conhece o caminho do Senhor, que é a última parte aqui, que é o caminho da obediência. Davi, ele sabendo que ele havia transgredido a lei de Deus muitas vezes e que também havia juntamente pecado, matando muitas pessoas. Mas ele estava em período de guerra. Sim, estava em período de guerra. Só que nós também estamos em período de guerra. As nossas guerras hoje são guerras espirituais. Só que muitas vezes as pessoas levam isso para um lado carnal, para um lado
material aqui neste mundo, não material de matéria. Quando nós estamos falando, não estamos falando de objetos, nós estamos falando da matéria, pessoa. E aí começam a guerrear um contra o outro. E vira uma guerra mesmo, uma guerra como as guerras de Davi. Só que não é isso. As guerras guerras espirituais é guerras contra a carne, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades que existem. Tem pessoas que não acreditam, mas existem. E aí vem aquela guerra espiritual, a pessoa não aceita, o outro não aceita, entendeu? Davi estava vivendo isso. E ele confessa a Deus na oração. E ele diz para Deus, Deus, eu quero viver em obediência. Eu quero viver a verdade da tua palavra. Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero viver mais essa intimidade com o Senhor. Eu quero ter mais compromisso com a tua palavra, com a tua casa. Eu quero ter mais compromisso contigo. Davi começa a expressar isso. Ele começa a expressar a verdade da sua palavra, da palavra de Deus. E na oração, ele é muito sincero com Deus. Senhor, eu não tenho sido aquilo que eu gostaria de ser. Eu não tenho vivido o que eu gostaria de viver. Eu não tenho... Ele fala na sua palavra, na oração do Salmo 25, ele fala, eu não tenho obedecido, Senhor, como eu gostaria de obedecer. E isso nos faz refletir, queridos. Faz refletir. A gente tem feito o que Deus quer. A gente tem sido o que Deus deseja. Lembra que eu falei? Direcionamento, propósito, noção de relacionamento com Deus. Será que a gente quer aprofundar no relacionamento com Deus? Às vezes tem pessoas que me chamam de fanática, né? Tá sempre fazendo alguma coisa para a obra do Senhor, mas não é isso. É que o desejo que arde dentro do meu coração é o desejo que muitas das vezes a gente quer fazer até arder no coração do nosso próximo, porque é um desejo de cada vez mais se aprofundar num relacionamento com Deus, a ponto de se negar a si mesmo para viver para Cristo, para viver para Deus. Davi faz isso. Davi, ele fala, eu quero me negar, Senhor, para viver os seus propósitos. E ele diz que ele quer negar a sua própria vontade para viver a vontade de Deus. Para viver a vontade de Deus. Será que hoje nós queremos viver a vontade de Deus? O tópico 3.2 aqui, ele fala o caminho da graça. Porque o salmista, ele menciona várias vezes sobre o caminho da graça, mas o caminho da graça é que os caminhos do Senhor, eles são caminhos de amor. Mas aí é uma confusão, porque quando a gente fala sobre o caminho da graça, a gente está falando sobre um favor imerecido. Algo que a gente não merece, mas recebe de Deus. Só que as pessoas se aproveitam dessa graça para pecar. Se aproveitam dessa graça para relaxar na presença de Deus. Quando a gente tem que ficar firme, constante, o que 1 Coríntios 15, 55 vai dizer? Sejam abundantes, constantes na obra do Senhor. Então não há momento para a gente pegar e deixar Deus de lado, deixar a sua palavra de lado. Tem gente que só ora quando precisa, só medita na palavra de Deus quando precisa, quando não precisa nem pega mais na Bíblia. Então, quer dizer, é o relacionamento, a falta desse relacionamento com Deus que está causando uma grande confusão até entre os cristãos, entre os servos de Deus. E aí, com isso, o relacionamento, esse caminho da graça, esse caminho de aprofundar-se mais na palavra de Deus, a pessoa não tem mais prazer de ler a Bíblia, não tem mais prazer de orar, não tem mais prazer de buscar ao Senhor com jejum, com rogos, com súplicas. Nós já falamos em outras lições sobre a diferença entre rogos, súplicas e clamor e oração de intercessão. Então, a pessoa já não tem mais vontade. Por quê? Porque ela perdeu o caminho da graça, o caminho do amor, que é um favor imerecido de Deus para conosco, mas também Deus não tem obrigação de manter-nos neste caminho, de nos direcionar para esse caminho, se nós não quisermos. Se a gente persistir no erro, persistir no pecado, Deus não tem essa obrigação conosco, né? Então, queridos, aqui na última parte, já encerrando, é o caminho da perfeição.
o salmista, ele faz menção da sinceridade e da retidão no verso 21. Como eu disse, Salmos não tem versículos, Salmos são versos, tá? Quem não acompanhou a primeira lição, vai lá no YouTube, depois eu vou deixar meu canal aqui. Aí lá essas lições eu estou gravando lá também. Aí você vai ter lá a noção sobre o que é os Salmos, como ele é dividido. Verso 21. Então ele fala sobre a honestidade e a sinceridade. No grego, a expressão sincero indica puro, não falsificado, genuíno. Olha que lindo. Então o caminho de Deus, ele o leva para a sinceridade e para a retidão. Tem como uma pessoa falar uma verdade e ao mesmo tempo viver na mentira? Não tem como. Não pode jorrar duas águas da boca da pessoa, não pode jorrar água amarga, água doce, não vai poder, não vai conseguir, porque o caminho de Deus, ele é honesto e nos faz viver na sinceridade. Então, uma pessoa que quer viver uma vida honesta com Deus, ela vai automaticamente viver uma vida pura, não falsificada. Se ela mente para mim, mente para você, queridos, primeiramente, quem vai dar conta é a própria pessoa com Deus. Mas Deus não deixa nada oculto. Tudo há de ser revelado. A palavra do Senhor diz lá em Êxodo, lá em Levítico, lá em Números, também depois em Deuteronômio, diz que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Não há nada, queridos. Pode ficar tranquilo que tudo vai vir à tona. Nas nossas vidas, nós precisamos entender essa dependência de Deus e entender que o caminho de Deus ele é perfeito, significa pureza, significa honestidade, essa expressão de sinceridade, de retidão na presença de Deus. E quando você escolhe viver essa vida para Deus, pode ter certeza, vai ser uma vida muito maravilhosa, uma vida reta, honesta. As pessoas vão te reconhecer, sem ao menos te conhecer, elas vão querer estar do teu lado. Elas não vão saber ainda quem é você, mas elas vão sentir Deus em você, porque é a expressão de Deus na vida do homem. Ser como Deus, sabe aquele hino? Eu quero conhecer Jesus. A gente canta muito, mas não medita. Eu quero conhecer Jesus. Só como era Jesus? Honesto, sincero, puro, reto, bom, misericordioso, maravilhoso. Quantos atributos de nosso Senhor Jesus Cristo para nós dizermos, eu quero ser a semelhança dele. Eu quero ser como ele. Para ser como ele, a gente precisa deixar toda a hipocrisia, todo engano, toda a corrupção e toda a desonestidade neste mundo, para vivermos uma vida completa para ele. Queridos, eu vou para a conclusão, porque as horas já foram. Os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Olha como é que é tremendo essa parte. Apenas uma vez por semana, às vezes, o cristão, ele aprende a palavra de Deus dessa maneira aqui. Então, sendo bem expressada, sendo bem ensinada. Apenas uma vez, ele se dedica verdadeiramente. Deveria se dedicar também no culto de ensino, que é muito maravilhoso. Quando eu fui batizada com o Espírito Santo num culto de ensino. O pastor estava, mandando cajado na igreja. Só que quando ele pediu para nós sermos sinceros em nossas orações, nos colocarmos de joelho e pedirmos perdão a Deus, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E não somente eu. Naquele dia foram 17 pessoas, 17 entre crianças, mocidade, isso no ano de 1995. Então, queridos, olha só como há uma realidade muito linda do nosso lado. E a gente não vive, não tem vivido isso, porque nós deixamos a palavra. Então permaneça firme na palavra de Deus, permaneça firme nos estudos da palavra de Deus, se dedique mesmo, busque em oração, busque ao Senhor,
com todo o seu coração, e certamente Deus, em sua infinita misericórdia, fará você viver os melhores momentos da sua vida na presença do Senhor, porque a palavra de Deus, ela traz vida e vida em abundância para as nossas vidas. Amém? Vamos fazer uma oração final para agradecer a Deus por esse momento. E se você quiser assistir essa aula novamente, vai lá no YouTube e confira todas essas, e os versículos também. Quiser adquirir essa revista, a gente tira, xerox, compra a revista. Vamos fazer de uma forma que todos possam acompanhar, em nome do Senhor Jesus. E domingo que vem, a gente está aqui com a 5ª aula. Não perca, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua maravilhosa presença, Pai, Senhor, eu quero louvar e engrandecer o Teu nome, meu Deus, porque nós aprendemos, Pai, nesta lição, como os atributos do Senhor, Pai, são, Senhor, meu Deus, devem ser mencionados em nossas orações, para que venhamos lembrar, Senhor, da nossa dependência do Senhor. E também, Pai, venhamos lembrar, Senhor, que temos que pedir perdão, Pai, em todo momento da nossa vida, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, por aquilo que fazemos, Senhor, meu Deus, até mesmo sem saber, Pai, que estamos errando, mas devemos pedir perdão ao Senhor. Também, meu Pai, aprendemos nessa lição, Senhor, e eu te agradeço por isso, que os caminhos do Senhor são verdadeiros e que nós temos que pedir a direção, que a partir de hoje, Pai, o teu filho, a tua filha, Senhor, venha sempre meditar em tua palavra, Senhor, pedir a direção do Senhor, lembrar do que o Senhor já fez por cada um de nós, Pai, porque o Senhor já fez coisas gloriosas, já nos tirou de situações muito difíceis e adversas, Pai, a qual a gente pensava que não ia passar, mas passamos, sobrevivemos, estamos aqui, Senhor, que nós venhamos ser gratos, ser, Pai, reconhecidos como seu amigo, Pai, e pedir ao Senhor que se assente conosco, que conte esse segredo a nós, Pai, porque verdadeiramente, Pai, nós queremos viver um relacionamento mais profundo, mais íntimo com o Senhor, Pai, na Tua verdade, na Tua justiça, na Tua graça e na Tua misericórdia, porque não há outro que possa nos salvar, não há outro que possa, Senhor, trazer essa libertação, esta vida em abundância para nós, Pai. Por isso pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, Pai. E pedimos ao Senhor que nos ajude e nos abençoe. Abençoe os teus filhos, Pai, que ficaram aqui me assistindo, aqueles que viram, aqueles que ainda vão ver, Pai. Que o Senhor os abençoe grandemente e faça, Senhor, Pai querido, desejar em seus corações, Pai, ansiar em seus corações, Pai, conhecer mais a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e já te agradeço por tudo. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus, a todos os meus irmãos, minhas irmãs que ficaram aqui me assistindo. Deus abençoe grandemente. A paz do Senhor a todos. E à noite a gente tem o culto da família. Você que faz parte aí da nossa igreja, você que não está indo em nenhuma, pode assistir a nossa live hoje online. Logo nós estamos de volta lá na igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus queridos, minhas irmãs. Mamária, eu tô vendo aqui a irmã Cleide, a irmã Cibele, a irmão Nilton. Deus abençoe em nome de Jesus. A todos, para a glória do Pai. E à noite nós estamos aí. Amém? Fiquem com Deus.